Alô, alô, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Tecnóis. E hoje nós vamos fazer um vídeo sobre TDD usando Jest, JavaScript e Jest. Vou fazer aqui, eu tenho aqui uma estruturazinha bem básica que eu criei, um diretório. Eu tenho o index.js, que é um arquivo vazio por enquanto, e eu tenho o index.test.js numa pasta chamada teste. Essa é a estrutura básica que eu vou usar para criar os testes. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer o que eu vou testar, né? Então, antes de mais nada, eu preciso instalar o Jest aqui no meu projeto. Então, eu vou instalar aqui, para instalar o Jest, ó, tem aqui um site do Jest que explica bonitinho. Deixa eu voltar aqui as informações. Você vem aqui no Getting Started, nesse link aqui, você consegue instalar o Jest. No caso aqui, eu estou usando o npm. Então, você dá npm, vou dar npm init para ele criar o package.json, tudo dá enter, e aí vou colar aquela linha lá. npm init, ele cria o package.json, ó, já criou aqui, package.json, com as informações. Aí, aqui onde está o scripts test, eu vou mudar, vou apagar isso aqui, e vou colar o que está aqui na linha que ele me mostra também. Ó. Em algum lugar ele me fala isso aqui. Onde que era? Scripts. Aqui, ó. Vou colocar assim. Nessa parte scripts, eu vou colocar Jest. E pronto. Aqui ele está terminando de instalar. Enquanto ele termina de instalar, eu já vou fazendo aqui os meus testes. Bom, terminou. Olha lá. Beleza, então agora eu tenho aqui um arquivo vazio, tudo vazio, e esse aqui foi o que ele criou quando eu fiz o install. Então, se eu criar um primeiro teste, como é que eu crio? Bom, eu sei que a minha biblioteca, né, que eu vou chamar de, sei lá, lib, ela vai ser um require do arquivo index.js, certo? E aí o que eu vou testar é o seguinte. Vou criar um teste, eu vou criar uma função que concatena duas strings, tá? Uma coisa bem simples. Vou concatenar duas strings e eu quero saber se essa função está funcionando. Ah, mas como é que eu vou escrever o teste se eu ainda não fiz a função? Não tem problema. Eu vou fazer o teste como se a função existisse. Então, eu vou supor que essa função chama concatString e eu vou concat A with B, ou vamos colocar em português, vai, concatenar. Concatenar A com B da a B, certo? E aí o meu teste vai fazer o seguinte, expect, então eu vou usar um expector. Eu espero que quando eu chamar a função concatenar string, passando como argumentos A e B, eu espero que isso seja AB. Certo? Então, eu criei o meu teste aqui. Nossa, mas está muito complicado. Onde é que está essa função? Ela não existe. O que é isso? Como é que você faz isso? Não importa, gente, porque agora eu estou criando o teste. Eu não estou fazendo ainda a função. O meu objetivo agora é implementar uma classe e uma função que faça o meu teste passar. Então, como é o nome da função? Concatenar string. Quer ver? Ó, vou rodar o teste. Como é que eu rodo o teste? npm test no terminal. Rodei aqui, o que vai acontecer? Vai falhar. Ó, deu erro. O que ele falou? Falhou o teste concatenar A com B. Por que falhou? Ele está dizendo aqui, ó, essa concatenar string não é uma função. De fato, eu não criei essa função ainda. Então, agora eu vou criar ela. Function concatenar string, string 1, string 2. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer module.exports igual, e aí eu exporto essa função aqui num objeto, certo? Vou rodar o teste de novo. Agora o erro que vai dar não vai ser mais que ela não é uma função, porque agora a função já existe e ela já está sendo exportada. O que ele vai dar? Vamos ver. Rodou aqui. Ele esperava que fosse AB. E
ele recebeu undefined. Por quê? Porque eu criei a função, mas eu ainda não implementei ela. Então eu vou fazer return S1 mais S2, que seria concatenar as duas strings. Vou rodar o teste de novo. E, magicamente, passou. Magicamente não. Eu implementei o que o meu teste esperava. Será que se eu concatenar, vamos fazer um outro teste aqui. Vou copiar e colar aqui. Criar um outro teste. Concatenar B com D. Sei lá, o que vai dar? BD. E aí eu espero que B com D, BD. Certo. Vou rodar o teste de novo aqui. Agora são dois testes. É um test suite, ou seja, um arquivo de teste. É um conjunto de testes e tem dois testes que estão passando maravilhosamente. Pô, que legal. Então agora eu vou fazer uma outra função que eu quero testar. Tá? Então, para fazer esse teste dessa função, eu vou fazer o seguinte. Antes de escrever essa função, eu vou reorganizar os meus testes. Porque como eu vou fazer uma outra função, o que vai acontecer? Eu não quero misturar os testes dessa função com os testes da outra função. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um describe, e aí eu vou chamar esse describe de concatenar string. E eu vou colocar os meus testes dentro desse describe. É só uma organização, é como se eu estivesse criando uma pasta, né? E aí, como eu já estou falando concatenar string aqui, eu vou tirar o concatenar e vou deixar só assim, porque ficou redundante agora o concatenar. Agora eu vou rodar novamente os testes, e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai rodar, só que agora, olha só, ele colocou concatenar string. A com B dá AB, B com D dá BD. Show! Agora eu estou preparado para criar a minha próxima função, que eu vou chamar de concatenar arrays. Certo? E aí eu vou criar um teste que vai ser uma função. O meu teste que vai... Por que não está completando? Agora foi. Concatenar array. Então se eu fizer 1 com 2 dá 1, 2. Então, é a minha função que vai pegar dois arrays e vai colocar um dentro do outro. Né? Vai colocar um no final do outro. Então, eu espero. Vou fazer um inspect aqui, peraí. Inspect. Opa, por que ele não está completando? Vamos lá. Inspect. Agora foi. Ops, foi errado. Inspect. Lib.concatenar arrays 1, 2, to b 1, 2. Eu espero que, quando eu juntar esse array com esse array, dê to b2. E aí eu vou rodar o teste e ele vai falhar, né? Obviamente. Vamos rodar ele aqui. Isso é TDD, gente. A gente faz o teste, roda, vê ele falhar e aí a gente implementa. Então, os outros dois estão passando e o concatenar arrays não está passando. Por quê? O que ele está dizendo? Concatenar arrays não é uma função. Por quê? Porque essa função ainda não existe aqui. Do mesmo jeito que a concatenar string também não existia. Então, eu vou criar aqui uma função, concatenar array. Vou até copiar aqui para ficar mais rápido. Arrays. E aí eu vou chamar de A1, A2, e aí eu vou retornar o A1 mais o A2. Eu acho que se eu fizer isso é suficiente. E aí, quando eu fizer o módulo export, eu exporto também, deixa eu quebrar uma linha aqui, concatenar arrays. Pronto, vou rodar o teste de novo. E, vamos ver o que vai acontecer agora. Ele esperava 1, 2 e recebeu 12. Por quê? Porque não deu certo essa forma de somar os elementos, né? Tá vendo? Eu fiz uma soma de dois arrays, né? Vamos abrir aqui o inspect aqui. Vamos ver o que ele dá se eu fizer 1 mais 2. Tá vendo? Então não é assim que se concatena array
no JavaScript. Como é que se concatena array no JavaScript? Ah, não sei. Concatenate array JavaScript. Vou procurar no Google, não sei, não me lembro. Concat chama. Beleza. Então agora eu já sei. Então é a.concat A2. Será que é isso? Vamos ver. Vou rodar o teste. Isso é TDD. Se o teste passar, significa que funcionou. Serializes to the same string. O que significa isso? Ele esperava isso e dá um serializes to the same string. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer o seguinte. Aqui no meu teste, eu estou comparando dois objetos. Quando eu comparo objetos em JavaScript, o que ele faz? Se eu fizer assim, ó, eu tenho esse array. Se eu fizer uma comparação desse array com esse array aqui, os dois são iguais. Só que tá vendo? Ele está dando falso. Por quê? Porque esse objeto aqui não é igual a esse objeto. Então, quando eu faço no teste o toBe, ele compara objeto com objeto. Então, como não é o mesmo objeto, né, os dois arrays juntados não é o mesmo array que esse aqui que eu criei aqui, então ele dá erro. O que eu tenho que fazer é colocar equals, que é o outro matcher do jest. Então, eles não têm que ser o mesmo, eles têm que ser iguais. Na verdade, não, desculpa, é to equal. Foi um S a mais. Rodei. E aí passou. Tá vendo? Vou fazer um outro teste aqui. Vou criar mais um teste. Então, vamos supor que eu concatene dois arrays vazios. Qual que tem que dar? Um array vazio. Certo? Então, vamos ver se o teste está passando. Array vazio com array vazio. Vou rodar. Se estiver falhando, passou. Então, é isso aí, tá vendo, gente? Recapitulando, eu criei uma classe, exportei as funções que eu queria testar, mas eu fiz o teste antes de fazer tudo isso. Eu criei o teste, fiz um require na classe, no arquivo que eu ia usar. Depois, eu organizei os testes em describes, para cada função ser testada separadamente. E aí, depois, eu criei os testes de cada uma. Lembrando que o toBe é diferente do toEqual. O toBe compara coisas que são idênticas. Então, strings idênticas, números idênticos, ele consegue funcionar comparando. Objetos mais complexos, por exemplo, arrays ou objetos, você precisa usar o toEqual. Tudo isso está descrito aqui na documentação do Jest, nessa parte de matchers. Além dos matchers que a gente falou, né? toBe, você pode testar se é nulo, você pode testar se é undefined. Tem todas essas formas de você fazer os matchers. Por exemplo, se eu quiser saber se um elemento está dentro de um array, então eu posso ver, eu espero que esse array contém alguma coisa. Então eu poderia também fazer um outro expect, assim, sei lá, só para garantir. Eu expect, espera aí que agora eu coloquei um monte de coisa aqui. Expect, concatenei array. Eu vou jogar isso aqui para uma variável para ficar mais fácil. Const result, vou jogar isso aqui, certo? Eu coloco aqui o result. Ah, não, aqui eu estou fazendo isso no lugar errado. Pera aí, gente. Tem que ser nesse aqui, porque o de cima, o de baixo vai ser vazio, aí não vai dar para fazer. Então, esse aqui é o result. Result. E aí eu coloco o result aqui. Então, eu espero que o result seja igual a 1, 2. Sempre que você faz uma refatoração, eu acabei de fazer uma refatoração. Antes de fazer mais coisa, refatorei, testa. Tá passando? Tá, agora continua. Então já fiz uma mudança aqui e vou testar. Aí eu também espero que o result to tem que conter 1. Né? Então além dele ser, é meio redundante isso aqui, óbvio que eu não precisava fazer isso, tá? É só a título de exemplo. Mas eu estou testando que o 1 está contido no resultado. Às vezes você vai precisar fazer esse tipo de teste. Vamos supor que você tivesse uma função
que adicionava um elemento no array. Então você tem um array, você chama essa função que adiciona, e você quer saber se o resultado está lá dentro. Então você usa essa função toContain. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E vou fazer mais vídeos aí de teste, JavaScript. Então, o próximo vídeo também vai ser sobre teste com Jest, só que de funções assíncronas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!